Queria lhe perguntar o que podem fazer as organizações para se adaptarem a esta mudança de época que se vive? Em primeiro lugar, as organizações têm que saber em que é que consiste esta mudança de época. E consiste, obviamente, numa mudança tecnológica, consiste numa mudança em termos de processos de trabalho, designadamente em termos de digitalização, em termos de inteligência artificial. Consiste também numa mudança dos consumidores, que estão mais exigentes, mas, sobretudo, esta época é também caracterizada por fortes alterações em termos de política mundial. E a política mundial, enfim, é algo que nós individualmente não podemos fazer muito para alterar, mas podemos nos preparar para as questões mais prementes dessas alterações políticas e, portanto, designadamente políticas comerciais, como seja o caso das tarifas, ou políticas relativamente ao valor que têm as parcerias, as alianças, numa altura em que elas estão a ser postas em causa e, portanto, quer dizer, o primeiro é que, de facto, conhecer este novo contexto. E o contexto hoje é diferente do contexto de 2024. E, portanto, nós aqui estamos hoje a discutir o plano Draghi e, portanto, é uma boa discussão de que mudanças temos, que alterações temos, mas de facto, como referia, o que é preciso é saber o que é que as organizações vão fazer para isso. Desde logo, as organizações têm que estar apetrechadas. Têm que estar apetrechadas em termos de uma boa governance e, portanto, uma boa governance que tenha em si próprio regras, procedimentos, o tal governance, o tal framework, o tal tais conjunto de formas dinâmicas de órgãos que levam os tais checks and balances, que levam a que uma organização consiga ir para a frente sem cometer grandes asneiras, ou se quisermos, fazendo coisas pela positiva. O segundo instrumento, que é a tecnologia, e o terceiro, e talvez mais importante, que é o talento das pessoas. As organizações têm que recrutar talento e têm que pagar mais por ele. Têm que pagar mais de entrada e têm que pagar mais nos anos em que somos menos competitivos em termos internacionais para os recursos que são mais qualificados. Nós hoje temos recursos muitíssimo qualificados, designadamente naquela faixa até aos 35 anos, competimos com qualquer país da Europa nesses recursos, mas quer dizer, o que nós vemos é que se de facto não pagarmos melhor esses recursos, uma parte deles vai-se embora. O que nós temos que fazer é, para lhes poder pagar melhor, as empresas portuguesas têm que ter ambição de ter maior escala, têm ambição de ter mais produtivas, precisamente para poder pagar melhores salários e para ter capacidade para investir. Nós estamos numa época em que os valores do investimento são brutais. Desde logo, por exemplo, de antes não se investia em cibersegurança, hoje investe. De antes o que se investia em sustentabilidade eram valores mínimos. Hoje, apesar de todas as interrogações em alguns continentes sobre a sustentabilidade, nós entendemos que devemos continuar a investir em sustentabilidade. E para isso é preciso meios financeiros, é preciso também ter, digamos, como por exemplo num banco, que temos uma responsabilidade fiduciária porque a maior parte do dinheiro que temos é dos nossos clientes, obriga-nos a preparar eventuais tempos mais adversos nestes tempos mais positivos que a banca tem. Portanto, as empresas, apesar de uma grande mudança, apesar de várias variáveis que não dependem delas, têm muita coisa que depende delas, como ainda por cima olhar para as cadeias de valor, onde é que se abastecem, isso são coisas que podem fazer e que não dependem do Estado nenhum, que não dependem de governos, que dependem essencialmente dos gestores das empresas.